Boa noite. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Hoje assunto muito importante. Alimentos para diabetes. Pois é, né? Esse é um dos assuntos mais importantes que existe, uma das doenças, digamos assim, que mais acometem pessoas. Algo que se você puder evitar é magnífico, né? Dizem, alguns estudos mostram que o diabético ele envelhece 3 vezes mais rápido. Então, pessoal, me ajuda aí, vamos promover essa live para mais pessoas. Quem está acostumado, quem já entrou na minha live antes, sabe que eu tenho o hábito de realmente entregar aqui o que eu posso, o que eu sei, o que eu não sei, eu costumo falar que não sei, eu peço para a pessoa entrar em contato comigo depois, mas aqui a ideia é entregar o máximo. Então clica aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Nesse aviãozinho vai abrir aí o nome de várias pessoas. Mande para várias pessoas a live. Eu já estou fazendo isso, estou promovendo aqui geral. Estou mandando para uma galera sobre a live hoje. Boa noite, boa noite. Temos aí os fiéis que sempre estão. Vera, Nilza. Sejam bem-vindas. Me ajudem aí a promover essa live para uma galera. Me ajudem aí a mandar para bastante gente. Clica nesse aviãozinho, porque hoje vamos falar muita coisa legal. O assunto de hoje exige papel e caneta. Vai ser bem interessante. Alimentos para diabetes. Se você tem mais que 44 anos, se você tem algum familiar diabético direto, você tem uma chance maior de ter diabetes. Então, é necessário você ter esse conhecimento. Aqui eu vou passar até um chá que diminui em 33% a chance de você ser diabético. Olha que coisa legal. 33%. E isso é pesquisa já comprovada. Uma pesquisa feita no Japão. Então esse chá ele diminui em 33% a chance de se tornar diabético. E eu vou falar isso no finalzinho da live aqui. Vamos fazer essa live, vamos falar muita coisa legal. Se você tem algum familiar que é diabético, também manda para o seu familiar, clica aí no aviãozinho e manda, porque o assunto de hoje é bem legal. Bom, eu queria começar com uma frase do pai da medicina, Hipócrates. Ele tem uma frase muito conhecida, muita gente já ouviu falar essa frase, mas não custa repetir. É que o remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates disse isso há séculos atrás. Ele se referia ao alimento como um dos principais remédios que tem para o ser humano. E não deixa de ser. Só que o que Hipócrates não previa é o que iria acontecer ao longo dos séculos. O que aconteceria ao longo dos anos. O que mudaria nessa área? Os problemas alimentares atuais. Hipócrates não tinha como prever os agrotóxicos, prever o rodízio aumentado do solo. Ele não conseguiu prever os alimentos processados e industrializados que teríamos e que temos atualmente. Ele não conseguiu prever um dos nossos maiores problemas, a indústria alimentícia, promovendo o excesso de alimento. E como todo remédio, o excesso pode ser um veneno. Então, hoje vamos falar sobre alimentos, sim, mas não é necessário que você saiba sobre todos os alimentos. É necessário que você saiba aqueles que podem te ajudar. Então, gente,
Vamos promover essa live porque a ideia é realmente entregar ouro aqui. Hoje é dia de entregar ouro. Essa live é uma das mais importantes, porque essa é uma das doenças que dá origem a várias doenças na medicina. O diabetes. Bom, o que acontece? Às vezes você tem algum familiar que é diabético. E se você tem um familiar que é diabético, o seu risco de se tornar diabético é muito maior, principalmente se for familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tá? O resultado do diabetes é uma maior mortalidade. As pessoas morrem mais. E também o diabetes, ele diminui a qualidade de vida. Gente, é muito triste ver em hospitais que às vezes o diabético, ele tem aquela cegueira ligada ao diabetes, ele perde membros. E isso tudo são coisas que muitas vezes podem ser evitadas. E é muito comum, eu lembro que mês passado internou um garoto de 14 anos. 14 anos em cetoacidose diabética. E ele tinha parado de tomar a medicação. E conversando com o garoto, ele falou assim, cara, eu não aguento mais medicamento. Eu não quero mais tomar medicamento, eu estou desistindo. 14 anos, desistindo da vida. Sabe por quê? Porque diabetes é uma doença muito maligna. Ela, literalmente, ela diminui muito sua qualidade de vida. Principalmente o diabetes tipo 1, que é o que tinha o garoto. Mas aqui, o que eu vou falar de prevenção é para o diabetes tipo 2. E para o diabético tipo 1, isso daqui a gente vai falar sobre alimentos que te ajudam a controlar o diabetes, tá? Eu tive um grande mentor, Alex Mendonça, um americano, e ele dizia que pior do que ir na direção errada é ir na direção errada em máxima velocidade. E é o que nós estamos fazendo hoje em dia, com o nosso alimento. Muitas vezes a indústria, ele quer sanar o problema de alimento do mundo, quer sanar a fome, mas está oferecendo coisas de baixíssima qualidade. Ah, mas vamos deixar de oferecer? Não, não é deixar de oferecer. Nós podemos oferecer coisas de qualidade muito mais baratas. Tem pessoas aqui que estão num programa comigo e elas sabem que o alimento saudável ele chega a ser mais barato do que o alimento que dá problema. Então, pessoal, como essa live é muito importante, vamos encaminhar para o máximo de pessoas. Eu já cliquei no aviãozinho, já mandei para uma galera, talvez alguns aqui já até tenham entrado, porque eu mandei esse pelo aviãozinho aqui, tá? Lembra, pessoal, que tem um grupo do Telegram na bio, tá? Quem perdeu as lives passadas, alimentos que inflamam, quem perdeu a live do alimentos para o fígado, quem perdeu todas as outras lives, tem o grupo do Telegram. É só clicar na bio, aquele link que fica na identificação do meu nome, do Instagram, e lá vai ter várias coisas. Uma delas é um link do Telegram. O Telegram é uma setinha. Clica lá nele, entra naquele Telegram, tá bom? E também me mandem sugestões para temas. Eu vou fazer uma pesquisa, eu quero saber mais temas para falar. Da semana passada para essa semana, esse foi o tema mais votado, tá? Ele teve 25% dos votos que foram alimentos para diabetes. Para a próxima semana, vamos ver o que vai sair na votação aí. Peguem papel e caneta e vamos começar. Olha os coraçõezinhos rolando aí, isso é bom. Bom, eu citei Hipócrates, falei sobre a frase de Hipócrates, que o seu remédio seja o alimento e que seu alimento seja o seu remédio. E tem uma frase de Paracelso, que é muito importante. E ele diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Paracelso foi um físico e foi médico. Paracelso, ele disse isso por quê? Porque muitas vezes um alimento ele pode intoxicar. A gente vê muito isso na cardiologia, tá? Então, quando a gente fala de diabético, a gente costuma falar assim, você tem que ter um alimento mais natural. Eu já ouvi nutricionistas falando, você tem que comer frutas, isso é bom para o diabético. Sim, frutas são boas, mas o excesso também é danoso. O excesso de frutas também é ruim.
Aqui a gente vai falar sobre alimentos de baixo índice glicêmico, você vai aprender a escolher alimentos, você vai entender um pouquinho mais sobre isso tudo. E eu já vou começar. Como sempre, vocês estão acostumados, essa não é uma live de enrolação, é uma live de literalmente de conteúdo, e eu vou direto para o conteúdo, tá bom? Vera, depois eu vou pedir para você preencher um formulário lá para me dar mais sugestões aí de lives. Bom, abacate. Vamos começar pelo abacate. Eu já vi que minha mãe está assistindo a live, ela me prometeu a vitamina de abacate e ainda não cumpriu, né? Mas tudo bem. O abacate, a gente tem falado dele em várias lives. Vocês perceberam o quanto ele aparece, o quanto o abacate é bom? O abacate ele tem uma gordura que é monoinsaturada, lembra? Monoinsaturada e poliinsaturada são gorduras boas. Elas diminuem o LDL, aumentam o HDL. Saiu um estudo no American Journal of Clinical Nutrition, um jornal muito importante na área médica, e esse o jornal ele fala justamente sobre o ácido oleico que tem no abacate. O ácido oleico que tem no abacate, ele é um anti-inflamatório natural. Olha, esses ites, essas doenças que vocês ouvem chamar de ite o tempo inteiro, gastrite, esofagite, tudo que termina com ite é inflamação. E olha que coisa magnífica, um anti-inflamatório natural. E que no caso do diabetes, ele ajuda a combater a resistência à insulina. Porque, para começar, para uma pessoa ter diabetes, o diabético tipo 2, normalmente você tem um excesso de insulina. Esse excesso de insulina se deu por um pico de glicose, a pessoa ingeriu uma quantidade enorme de glicose, aí o corpo, meu Deus, vai dar uma glicose, uma glicemia alta, vamos controlar isso. Manda um monte de insulina, essa insulina pega a glicose, joga para dentro da célula. E para ela jogar para dentro da célula, ela precisa de um transportador, uma porta que fica na parte periférica da membrana da célula. Ela abre aquela portinha e joga lá para dentro. Qual é o problema? Quando você tem um excesso de insulina, essas portas, elas vão ficando desgastadas, elas vão, digamos assim, vai diminuindo a quantidade de portas. É um fenômeno que na medicina a gente chama de down regulation, né? Você diminui a quantidade de portas, a quantidade de receptores. E essa quantidade de receptores faz com que você crie uma resistência à insulina e isso vai gerando diabetes. Então, a gente evita esse pico. E o abacate, ele tem esse efeito. Esse efeito anti-inflamatório, ele combate essa resistência à insulina. Mas quanto de abacate? Quanto que é bom de abacate? 4 colheres de sopa de abacate por dia. Só tem que tomar cuidado. Se você come em excesso abacate, vai ter um efeito calórico. Ah, posso comer abacate todo dia? É chato comer abacate todo dia. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta comer uma coisa só todos os dias. Então, por isso que aqui eu vou pondo variedades. As pessoas que estão no grupo do Telegram vão receber o e-book. E no e-book, o que você vai fazer? Poxa, hoje eu vou comer isso, amanhã eu vou comer aquilo, depois de amanhã aquilo. E você se programa. E no mês você tem vários alimentos saudáveis. Olha que legal. Você tem variedade e tudo de alimento saudável. Tá? Lembra do grupo do Telegram. Entra lá na bio e entra no grupo do Telegram. Qual é a outra fruta que eu quero falar que ajuda muito a combater o diabetes? A maçã. A maçã tem a pectina. A pectina, ela diminui a absorção de glicose. Tá? Ela é um tipo de fibra, ela diminui a passagem de glicose para o sangue e não dá aquele pico de insulina que a gente falou. Além disso, ela diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e ajuda a regular o intestino. Então veja, a pectina ela é muito importante no combate ao diabetes. Essas são as principais frutas. Ah, eu posso comer outras frutas? Deve. Outras frutas vão ter efeito benéfico? Vão. Só que aqui, lembra o nome do canal? Sua Saúde Comprovada. Aqui é o que está realmente comprovado.
Existem muitas coisas em teste, tá? Mas eu vou dar um bizu aqui, uma dica bem legal. Vai comprar fruta? Entra no Google e coloca lá, frutas de baixo índice glicêmico. O que são baixos índices glicêmicos? Frutas que não dão esse pico de glicemia. E aí compra essas frutas. Você vai ver que elas vão ter esse efeito benéfico também. Vamos para as saladas. O que nós temos de comprovado nas saladas? E eu vou falar uma que eu acho que foi falada em todas as lives. Em todas as lives nós falamos de brócolis. Putz, brócolis de novo? Brócolis de novo. Brócolis, ele tem fibras. Fibras diminuem o colesterol ruim. Ela diminui também a absorção de glicose. A absorção, ela diminui o açúcar no sangue, tá? As fibras aumentam a saciedade, principalmente essas fibras do brócolis, faz com que você não sinta aquela fome o tempo inteiro, tá? Quem está participando do nosso programa, sabe que no nosso programa de perda de peso, você come o quanto você quiser. É até estranho falar, mas é um programa que quanto mais você come, mais você emagrece. É muito, muito interessante. E uma das coisas que a gente pede é o brócolis. Por quê? Porque o brócolis ele melhora a saciedade, ele diminui essa fome, ele promove o emagrecimento, ele tem atividade anti-inflamatória e atividade antioxidante. E por ser antioxidante, ele previne infarto, previne câncer, envelhecimento e melhora a pele. Gente, é muito legal que quando você começa a ingerir esses alimentos que não inflamam, você começa a receber alguns elogios que é bem legal. Hoje uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, mas como você emagreceu, cara? O que você está fazendo? E é estranho porque você está parecendo até com mais energia. E me sinto com mais energia. E isso é legal. O brócolis, ele diminui a glicemia, tá? E ele ainda, essa diminuição de glicemia, ela é maior em pessoas que são obesas e pessoas que diabéticos tipo 2. Então, se você é diabético e come brócolis, é excelente para você, tá? O brócolis tem uma substância que se chama glucorofanina. São nomes estranhos, né? Às vezes a gente tem que pegar e puxar o nome aí. Ela produz um antioxidante que reduz a glicose no fígado. Então, olha só, essa glucorofanina, ela diminui a glicose no fígado e ela tem uma ação parecida com algo que a indústria farmacêutica vai me matar aqui, que é a metformina. Então, se você é diabético e faz uso de metformina, se você come brócolis, você vai ter um efeito muito similar à própria metformina. Então, o brócolis, ele tem esse efeito. Né? Olha como a indústria farmacêutica, eles vão pirar comigo. Eles já ficam bravos que eu receito algumas coisas para a pessoa não tomar medicamento para colesterol, para evitar, né? Alguns casos tem que tomar mesmo e quando tem. Mesma coisa diabetes, quando tem que tomar, tá? O alimento ele não vai substituir isso. Mas aqui, quando você toma esse alimento, quando você come esse alimento, você não vai tomar tantos medicamentos. Outro que você pode usar na salada, couve. A couve ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem muitas fibras e ela tem antioxidantes. Lembra, a gente vem falando de couve há tempos, que contém um flavonoide, que são substâncias que diminuem o colesterol ruim, diminui a gordura ruim e melhora o colesterol bom. Ela também tem um efeito para diabetes. Basicamente, são vegetais que ajudam muito. Agora tem um que eu descobri que eu não conhecia. Se você conhecia, legal, porque eu não sabia que existia, tá? Embora eu acho que eu sei qual que é, porque eu acho que eu já comi. Chama batata yacon.
Meu, eu nunca fui, eu não sou eu sou de ir ao mercado, tá? Mas eu nunca fui de entender tanto assim. E às vezes minha esposa fala assim, pega isso, pega aquilo. Aí eu fico olhando, eu tenho que ler a plaquinha, né? Vou lá e leio a plaquinha, porque para mim as saladas são muito parecidas, tal. Eu vou ler a plaquinha, esse daqui é o que eu tenho que pegar. E a batata Yacon é uma que eu nunca comprei. Eu nunca comprei, mas eu acho que eu já experimentei, porque eu estava olhando a foto dela aí na internet e eu acho que eu já comi, tá? A batata Yacon, ela tem muita inulina. A gente já citou a inulina em outras lives, tá? Ela é um carboidrato, ou seja, um tipo de açúcar muito adocicado, e ela tem que ser consumida crua para ter o efeito, e sempre em pequenas porções. Então a inulina, ela é muito boa. Algumas pessoas, para controlar o diabetes, tomam o chá da folha de Yacon. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele diminui a glicemia? Diminui. Só que é muito transitório e leva a problemas no rim. Estudos mostram que as pessoas evoluem com problemas no rim graças a esse chá. Evita isso, pelo amor de Deus, tá bom? Um estudo da Universidade de Franca, aqui no Brasil mesmo, mostrou que diariamente a batata Yacon, ela ajuda a controlar a glicemia da diabetes tipo 2. Através de um mecanismo que envolve a absorção um pouco mais lenta do carboidrato. Então, o carboidrato, ao invés de ser absorvido de forma rápida, quando a pessoa come a batata Yacon todos os dias, você vai absorver de forma mais lenta. Então, falamos lá de frutas que têm comprovados o abacate e a maçã. Falamos das saladas, brócolis, couve e batata Yacon. Outras saladas faz bem? Claro que fazem. Todas as saladas que possuem fibras faz bem. Diminui a absorção de glicose. Mas volto a dizer, aqui vamos falar apenas do que já está comprovado, tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Porque algumas pessoas estão me mandando direct perguntando, poxa, mas você não citou isso, você não citou aquilo. Por exemplo, tem um tipo de mel que ele é muito bom para diabético. Percebe? Então, isso é muito importante. Que vocês saibam que aqui o que eu vou falar é o que está comprovado, mas não impede que tenha outras coisas que são boas. Tá? E Luciano, e minha refeição? E no meu almoço? E no meu jantar? Boa noite para quem chegou agora. O que eu tenho que comer no almoço e no jantar? Aqui eu vou falar de algo que eu amo. Amo mesmo. Se eu puder, eu como 5 vezes na semana. Ovo. Eu adoro ovo. Ovo, ele tem proteína, ele tem uma gordura saudável, ele tem vitamina B12, tem vitamina D, lembra que ajuda até mesmo na questão óssea, na questão da... Acho que esse pessoal tudo adora ovo, porque o que surgiu de coraçãozinho aqui, até a gente podia fazer isso, né? Quem gosta do que eu falar, bota coraçãozinho, eu vou vendo um ranking aqui da comida mais gostosa, né? E o ovo, ele ajuda a emagrecer, gente. Ele regula os níveis de açúcar no sangue e aumenta a saciedade. Mas eu ouvi falar que o ovo faz mal para o colesterol. Veja, isso tudo está sendo revisto, tá? Tanto que a parte de alimentos para colesterol, eu vou deixar um pouco mais adiante, porque tem muita coisa sendo revista nesse sentido, tá bom? Eu prometo que eu vou fazer, mas é uma coisa que eu vou deixar para mais adiante. A Vera adora ovo, legal. Eu também. Nossa, eu adoro mesmo. Agora, um outro, quero ver qual o ranking desse que eu vou falar agora. Lentilha. Quem gosta de lentilha, manda coraçãozinho aí. Né? A lentilha é um tipo de leguminosa. Dentro da nossa dieta, a gente evita um tempinho a leguminosa, né? Hoje até pus no Stories o depoimento da Gi, que foi muito legal. Gi, você tá aí?
Se tiver, dá um alô aqui. É uma leguminosa que ela tem um efeito, ela tem proteína, ela tem ferro, ela tem fibra, ela tem potássio, e ajuda até prevenir envelhecimento. Veja, quem quer diminuir o envelhecimento, prevenir envelhecimento, hoje, depois no final, eu vou te chamar para falar aqui, tá? Eu não sei como que faz para chamar, depois vocês me ensinam, mas eu queria ir falar, trocar uma ideia contigo. A Gi, ela é uma das mais engajadas no programa. Todo mundo tá fazendo, tal. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. É do estilo de pessoa, né? Não quer dizer que um é certo, outro é errado. Mas o legal é que a Gi hoje deu um depoimento tão legal que eu pus no meu stories. Essa é tímida, Gi. Que isso? Timidez a gente perde. Mas vai pensando aí. Vai pensando. Então, a lentilha é muito legal. Agora, preparem os coraçõezinhos. Vamos ver se vocês gostam dessa. Feijão. Feijão também é um tipo de leguminosa. Existem outros tipos de leguminosa. Tá, quem quiser falar no final, me avisa que eu chamo aqui. E aí a pessoa também fala um pouco, me conta um pouco da experiência, me conta o que está achando. É legal. Feijão, eu adoro feijão, tá? Eu adoro feijão principalmente quando ele é grosso, é um caldo um pouco mais grosso. Eu não sou tão fã do feijão preto não, Paula, mas eu só gosto mais do carioca. Embora os cariocas não comam feijão carioca, acho estranho isso, né? Tanto estranho esse nome. Bem-vinda, Iranilde. O feijão ele é rico em fibra, ele aumenta a saciedade, ou seja, você sente muito menos fome, ele reduz a absorção de glicose, já não evita aqueles picos, não gera resistência, diminui a chance de se tornar diabético. O feijão, ele só exige uma certa cautela, porque ele também tem carboidrato. Então, se você vai comer feijão, são 2 porções por dia no alimento. É uma porção no almoço, uma porção no jantar. Não exagera na porção. Vou comer feijão, lentilha. Não, peraí. Leguminosa, escolhe uma só. Tá bom? É legal porque você vai variando, né? Você vai variando a alimentação. Agora, vou falar de um. Preparem os coraçõezinhos de novo. Vamos ver aí. Quem gosta? Peixes gordurosos. O que são peixes gordurosos? Atum, sardinha, cavalinha e o salmão. Eu adoro salmão. Eu acredito que eu já fui um urso na encarnação passada e morei no Canadá. Porque eu amo salmão. Salmão é bom demais. E ele foi citado aqui para quase tudo, tá? Ele foi citado para quase tudo, principalmente ele grelhado. É magnífico. Ele aumenta a sensibilidade das células do músculo e dos ossos, músculo esquelética, né? Principalmente a parte muscular. Os receptores GLUT4, que são receptores de insulina. Lembra aquela portinha que eu falei? Então ele aumenta a quantidade de portinhas, olha aí. Mas o problema não era a portinha que diminuía, era. Então o salmão ajuda a aumentar isso. Junto com ele atum, sardinha. Sardinha eu não sou muito fã, mas atum eu também gosto bastante. Ele tem um efeito anti-inflamatório, então o salmão é muito bom para desinflamar. Ele ajuda a prevenir e controlar o diabetes tipo 2. Lembrando que esses alimentos eles têm o ômega 3. Mas o salmão não é fresco no Brasil. Verdade. A quantidade de ômega 3 não é tão alta. Verdade. Eu gosto de suplementar o ômega. Eu suplemento todos os dias. Tá? Tem gente que não gosta. Existem pessoas que defendem que o salmão ele tem a quantidade de ômega necessário. Mas essas pesquisas que mostram a quantidade de ômega já são mais antigas.
e não levam em consideração que alguns salmões que a gente recebe, eles vêm lá do Chile, são de cativeiro, não são de águas profundas. Tá? Então algumas coisas mudaram. Então o ômega 3 ele tem um efeito cardiovascular, para o sistema cardiovascular, e um efeito anti-inflamatório importante. Agora nós vamos falar dos carboidratos. Peraí, carboidrato não é açúcar? É, mas carboidrato diminui a chance de ter diabetes? Parece estranho, né? Parece muito estranho, mas são os carboidratos integrais. Integrais. A gente tem o que é a parte integral, gente? Só para vocês entenderem. A parte integral é a parte interna do grão. A parte lá de dentro do grão, tá? Ela contém fibras, contém proteínas que diminuem a glicemia. Só que a gente tem uma legislação aqui no Brasil que é muito estranha. Basta você ter 50% de, por exemplo, um arroz integral. Basta ser 50% deles grãos integrais para ele ser nominado como arroz integral. Então, muitas vezes o que a gente vê integral no Brasil não é tão integral assim. Ele é uma propaganda enganosa. Arroz, pão, massa, ela só é integral no Brasil quando tem mais do que 50%. E isso é muito pouco. É muito pouco. Porque o restante do carboidrato, ele é não integral. E ele aumenta a glicemia. Então tome muito cuidado com essa informação que eu estou dando agora. O que foi comprovado são os carboidratos integrais mesmo, 100%. Tá? Quando eles são ingeridos, eles têm uma absorção muito lenta do carboidrato. Então ele não gera o pico. O que eu quero evitar, lembra, gente, o que eu quero evitar, o mecanismo que eu quero evitar é o pico de glicose e o pico de insulina. Então ele não tem esse pico de insulina, tá bom? Outra coisa que eu posso pôr no meu prato e que é muito bom, as farinhas funcionais. Eu não sei se você já ouviu falar de farinha funcional. Eu nunca tinha ouvido falar. Existem coisas que eu estou estudando agora. Até, gente, eu tenho uma novidade bem legal. Uma novidade bem legal. Eu fiz uma loucura. Como algumas pessoas aqui sabem, eu tenho formação em bioquímica, nutrição e fisiologia do exercício. Tenho uma formação na Unifesp de fisiologia do exercício. E acabei de me matricular em mais 2 pós-graduações para fazer ano que vem. 2 pós eu vou fazer ao mesmo tempo. Uma que é de nutrologia e outra que é de medicina do esporte. Gente, eu quero trazer muito conteúdo aqui para vocês. Muito conteúdo. Tá? Bom, farinha funcional. Ela é retirada de frutas, cereais e grãos. Tá? Ela possui muitas fibras que são solúveis em água. E com isso ela regula a liberação de insulina. Então você não tem aquele pico de glicose. Ah, mas qual a melhor farinha funcional que tem? Todas são boas, mas o melhor é da banana verde. Por que a banana verde? Porque ela é um nutriente para as bactérias boas do intestino. E quanto mais crescem minhas bactérias boas, mais força elas têm de combater as bactérias ruins. Tá? Então, isso é muito bom. Agora, para os carnívoros, temos novidade. Carne vermelha. Mas se você gosta daquela gordurinha, tira o cavalinho da chuva. Porque a carne vermelha magra que diminui a chance de diabetes. A carne vermelha gorda, não. Muito pelo contrário, ela aumenta a chance de você se tornar diabético. Então a carne vermelha, grelhada, preparada de uma forma que você não tem
uma quantidade muito grande de gordura, ela vai diminuir sua chance de se tornar diabético. Bom, falamos do que colocar nos alimentos. Tem mais coisa? Claro que tem. Tem muito mais. Mas esses são os que estão comprovados já, tá? Tem muita coisa em estudo, gente. Eu li muita coisa mesmo. Mas eu não quero trazer aqui coisas que são suspeitas. Agora vamos entrar na parte de lanches. O que eu posso comer entre o almoço, o jantar? O que eu posso comer entre o café da manhã e o almoço? Ou após o jantar? Para sanar aquela fominha. E ao mesmo tempo aquilo vai me combater, vai combater o diabetes. Ih, Jânio, só a internet está caindo. Lembra, entra lá no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram fica gravado e também tem o e-book. No Telegram tem um e-book, gente. É magnífico. Tudo que eu estou falando aqui, ele faz cópia no computador, tá? Se vocês me verem, eu estou de frente para um computador. Ele está fazendo cópia e depois eu transformo isso num e-book. Tá bom? Bom, lanches. Então, o que eu posso comer? Lanches e outros, né? Digamos assim. As oleaginosas. As oleaginosas, no começo, a gente tira no nosso padrão alimentar porque a gente não quer inflamar muito. Tira não, na verdade você tem um limite, né? Você limita um pouco. Mas aqui a gente conta castanha do Pará, macadâmia, castanha de caju, nozes, que mais? Avelã, amêndoa. Ah, você não conseguiu? Depois no final eu vou te mostrar como faz. Depois eu te mostro como faz para entrar no grupo do Telegram. Então, todas essas oleaginosas, ela possui muita gordura, tá? E essa gordura, ela é mono e poliinsaturada, ou seja, são gorduras boas, gorduras que ajudam a regular a glicemia, que é a glicose no sangue. E ela equilibra os níveis de colesterol, diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. O que é interessante? Algumas delas têm magnésio. E o magnésio, a pessoa que é diabética, ela expele, ela perde muito mais magnésio na urina. Então ela ajuda a repor esse magnésio. Ah, mas no que o magnésio é importante? O magnésio, a falta de magnésio pode te levar até mesmo a ter arritmia, tá? Então todas elas, ela auxilia na perda de peso, auxilia no controle da glicose e ajuda na queima de gordura. Tá? Tanto que dentro do programa eu falo, gente, entre um intervalo e outro, sempre pode colocar uma oleaginosa, porque ele ajuda a queimar a gordura. Bom, outro que é muito bom, a linhaça e a chia. A oleaginosa é muito bom com uma fruta. Eu sempre recomendo assim uma fruta e uma proteína, ou uma oleaginosa e uma fruta, porque isso é muito bom, tá? Ele é muito bom, ajuda a emagrecer. É que lá no programa a gente dá muitos insights que faz a pessoa emagrecer de forma mais fácil. Esses dias eu estava falando com a Cris, é uma pena que ela não está aqui, porque ela é enfermeira, ela trabalha quase toda noite. Mas ela eliminou 4 quilos em 2 semanas. Meu, é um negócio assim, incrível. Mas mostra o quanto o organismo dela estava inflamado, né? Que a primeira fase ela tira a inflamação do corpo. A inflamação é o que gera doenças, né? Então, a linhaça e a chia. A linhaça e a chia, ela possui fibras, que são fibras também solúveis. Elas diminuem o pico de insulina, ela diminui a resistência à insulina. Se você não tem um pico, você não tem aquela resistência à insulina, ela combate o diabetes. Elas são excelentes para isso tudo, tá? Possui o ácido alfa-linoleico. A chia é muito bom, que é um dos componentes do ômega 3, que a gente citou quando eu falei do salmão agora há pouco. Então ele combate a inflamação, ele é um anti-inflamatório, diminui a doença cardiovascular, diminui o efeito do diabetes. Percebe?
tem tudo isso de bom. Tudo isso de bom. A chia em específico, que você citou, Tatiane, que você gosta, ela é originária lá do México, né? E tem alguns minerais até que melhora o funcionamento do intestino. Então, se você tem o intestino preso, ela ajuda e ajuda muito a controlar isso, tá? Outro que eu quero falar. Aveia. Usa no omelete a chia? Legal. Eu vou experimentar. Eu como ovo toda manhã. Vou experimentar. Eu tenho em casa, eu uso na salada, mas eu vou experimentar o que você colocou aí. Aveia. O que é legal da aveia? A aveia tem a beta-glucana. Quem participou das outras lives, eu também falei um pouco da beta-glucana. Ela é uma fibra. O que ela tem de característica? Qual a diferença da beta-glucana para as outras fibras? Ela se transforma em uma espécie de gel. E com isso, ela preenche um pouco, ela dá um pouco mais de saciedade no estômago. Então você sente muito menos fome, tá? Ela diminui a resistência à insulina, então você não tem aqueles picos de glicose, diminui a resistência à insulina, diminui o colesterol, que é ruim. E saiu um artigo científico no American Journal of the American Board of Family Medicine, que é um jornal de medicina familiar nos Estados Unidos, é um dos principais jornais nesse sentido, e ele sugere que se deve ser consumida a aveia in natura, na forma natural, sem ficar cozinhando ou fazendo qualquer outra coisa com a aveia. Eu sempre comi in natura, então eu nunca vi a pessoa usar, fazer de outra forma a aveia. Mas tem gente que deve fazer. A recomendação da aveia é até 4 colheres de sopa diariamente, tá? Então, essa é a recomendação. Um que eu gosto e gosto muito. Gente, eu sou fã de cappuccino. Eu sou fã de cappuccino. Hoje, como eu estou na fase 3 do programa, na fase 3 você passa a comer tudo. Então você come até pizza. Poxa, eu comi uma pizza 4 queijos e eu não ganho peso mais. É legal isso, porque você passa a ter uma qualidade de vida legal. E eu adoro cappuccino. No cappuccino eu adoro pôr canela. A canela, ela tem um efeito muito legal para diminuir a chance de diabetes. Mingau, eu nunca comi mingau. Mingau de aveia, verdade. A canela, ela tem um efeito assim, que ela diminui a glicose e ela faz o esvaziamento, aumenta o esvaziamento gástrico, né? Ela diminui o esvaziamento gástrico, você fica mais empazinado, você sente como se estivesse mais cheio, né? Como se você estivesse mais satisfeito. Isso faz com que você sinta menos fome. Então, quando ela dá mais saciedade, isso é magnífico. E ela diminui o pico de insulina. Então, o fato da canela diminuir esse pico de insulina faz com que você diminua a chance de se tornar diabético. Ela diminui o estresse oxidativo da célula. O que é o estresse oxidativo? O oxigênio. Não sei se você já viu aquelas barras de ferro que enferruja. O oxigênio é quem causa isso. E ele também causa isso no nosso corpo. A canela, ela previne que isso aconteça. Só que quando a gente fala em relação ao diabetes, elementos do diabetes, ela diminui a chance de você se tornar diabético quando isso não acontece, quando não tem esse estresse oxidativo. Além de diminuir LDL e triglicérides. E é uma coisa muito simples a canela. Ela dá até um sabor na comida. Um outro que ajuda a melhorar bastante, diminuir a chance de se tornar diabético é o iogurte light. Tá? O iogurte light, ele tem pouca gordura saturada, que é a gordura ruim. Ele é uma fonte de cálcio importante. Cálcio é bom para os ossos, é bom para a pele. Ele aumenta as defesas do corpo. Lembra que a gente estudou os alimentos que melhoram a defesa do corpo? Tá ali um que é importante. Ele diminui o sobrepeso. O cálcio ajuda a emagrecer, tá? E ele também previne o diabetes, tá? Ele ajuda na manutenção
também da parte óssea, principalmente mulheres. Mulheres é muito importante. Considere o iogurte por causa dos lactobacilos. Os lactobacilos, eles melhoram as bactérias boas do intestino. E melhorando as bactérias boas, melhora a imunidade. Tatiana, tem gente que tem refluxo. E é isso que ela escreveu, é muito importante, gente. A Tatiana, ela tá no nosso programa. Então, assim, ela vem descobrindo também algumas coisas no corpo dela que tem melhorado, que é o que alguns alimentos têm causado no corpo dela, tá? E aí, se a Gi não quiser falar, né, eu convidei a Gi, Tatiana, no começo da live, ela falou que não quer falar. Se você no final quiser falar algumas coisas que você tem descoberto no seu corpo com alguns tipos de alimento, se sinta à vontade de participar, tá bom? Agora eu vou entregar o ouro. Antes de entregar o ouro, eu vou beber uma água, porque eu vou falar sobre algo que diminui em 33% a chance de se tornar diabético. Você não ouviu errado. O que eu vou falar agora foi uma pesquisa feita no Japão que mostrou que as pessoas que tomam 6 xícaras desse chá... Tatiane, quer participar no final? Falar um pouquinho com a gente? 6 xícaras por semana desse chá, 6 xícaras, diminuem 33% a chance de se tornar diabético. Isso foi uma pesquisa comprovada no Japão. Depois, em Taiwan, mostrou que pessoas que bebem esse chá há mais de 10 anos, elas diminuem a cintura, mulheres, cintura mais fina, e diminui a gordura corporal. A bateria está acabando. A Tiana também não está afim de falar. Eu estou falando do chá verde. Chá verde. Isso mesmo. O chá verde, ele tem esse efeito. Só que tem que tomar muito cuidado com o chá verde, tá? Ele tem uma substância que também pode causar arritmias. Inclusive, algumas empresas utilizam essa substância com a promessa de emagrecer, e é muito comum você pegar pessoas que estão tendo arritmia graças a isso. Então, o chá verde, ele é recomendado na forma natural. Natural. Todas as pesquisas foi na fórmula natural. Em cápsula, ele não mostrou esse efeito. Ele não mostrou esse efeito. É assim, eu vou ser sincero, eu não gostava de café sem açúcar, Diane. Eu não gostava. Eu detestava café sem açúcar. Tá? Até eu li uma vez, olha que ignorância, né? No Facebook, que as pessoas que têm mais tendência à psicopatia tomam café sem açúcar, né? Mas assim, eu vou ser sincero contigo, eu acostumei com o chá verde, tá? O chá verde, ele tem que ser tomado da forma natural, são as folhas mesmo, tá? E quando você pega as folhas, vai acostumando, toma um golinho num dia, no outro vai e aumenta um pouquinho mais, depois aumenta um pouquinho mais, tá? E o chá verde, o ideal é que faça ser preparado sem açúcar, tá bom? Azeite de oliva. Azeite de oliva também é outra coisa que diminui a chance de se tornar diabético. Ele é magnífico. E olha que o azeite a gente vem falando várias vezes, em várias lives, para várias coisas. Falamos que ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Falamos do efeito antioxidante. O chá ele pode ser quente ou frio. Tá? O chá verde pode ser quente ou frio. No Japão, eles tomam o chá quente. Tá? Então, assim, aqui a gente está falando do azeite extra virgem. Então, o azeite extra virgem, ele é muito bom porque ele tem esses ácidos graxos monoinsaturados e isso diminui a chance de se tornar diabético.
Olha que legal que a Tatiane colocou aí. Chá verde com abacaxi. Já é a segunda dela, hein? Ela já ensinou o negócio da chia, que eu já fiquei com vontade. E eu vou fazer. E agora eu vou colocar esse chá verde com abacaxi. Parece que fica bom. Deve ficar bom. E é legal, gente, porque são duas coisas que são antioxidantes, né? Eu não falei do abacaxi aqui, mas eu falei em outras lives, né? Outra coisa que é muito boa, o chocolate amargo. Pera aí, Luciano, você tá falando para diabético chocolate? Sim. Chocolate amargo. A quantidade de azeite é 1-2 colheres, tá? 1-2 colheres por dia. O chocolate amargo, ele aumenta a sensibilidade das células à insulina. Lembra que eu falei daquelas portas, que são os receptores que ficam na célula? Ela abre a porta para entrar a glicose, e toda vez que essas portas diminuem, elas geram diabetes. Então, o chocolate amargo aumenta essas portas, que nem o salmão, que nem a gente falou do salmão. E o chocolate amargo, ele é rico em polifenóis. Estou falando de chocolate acima de 85%, tá, gente? Então, tira o cavalinho da chuva aí, quem tá achando que é aquele chocolatezinho com 50%. Não é não, tá? É acima de 85%. Ele tem polifenóis, diminui o colesterol ruim. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o chocolate amargo, porque ele tem gordura e ele também tem açúcar na composição. Então não pode querer comer 1 tonelada de chocolate amargo. É um pouco mais, tá? Gente, agora a patroa chegou, hein? Vamos todo mundo comportar. Bom, e o que o diabético tem que evitar? Falei de várias coisas que o diabético ele pode comer. Falei aqui de várias coisas que quem é pré-diabético pode comer. Falei de coisas que diminuem a chance de se tornar diabético, né? Inclusive o chá, que diminui em 33%. E o que mais? O que tem que evitar? O açúcar. Ah, Luciano, você está falando sério? Estou falando sério. Tem que evitar o açúcar, tá? O açúcar leva à obesidade, aumenta a resistência à insulina, ele causa, principalmente em pessoas que têm menor atividade física, que faz menos atividade física, uma propensão muito maior para o diabetes, tá? Dá para tomar após o café sem açúcar, para ir acostumando. Legal. Olha lá, a minha esposa é especialista, gente, nessa parte, toda essa parte de estética, né? Ela é fisioterapeuta com especialidade em estética. Já mandou aqui, ó, o açúcar acelera o envelhecimento tecidual também. Mulheres, se vocês querem aprender um pouquinho mais a se cuidar, é com ela ali. Vai lá, segue o Instagram dela, porque vocês vão aprender algumas dicas legais aqui. Eu não entendo nada de estética. Bom, vamos lá. O que tem no açúcar? O açúcar tem a sacarose, tá? E a sacarose, aliás, desculpa. Um tipo de açúcar é a sacarose. E essa sacarose, ela não aumenta a glicemia. Mais do que um carboidrato comum. Ela aumenta o mesmo tanto que um carboidrato comum. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a quantidade de calorias do seu prato seja apenas 5% proveniente do açúcar. Ou seja, é o açúcar natural da comida. É o açúcar que já vem, um carboidrato que já vem da comida. Tá? Aquele carboidrato que já tem no feijão, que já tem no arroz. Tá? Aqui, o que o diabético tem que evitar? Os produtos que vêm de confeitaria, pastelaria, chocolate, excesso de frutas, frutas secas, bebida açucarada, fruta que é muito doce, por exemplo, banana, melancia, figo. Saiu uma pesquisa mostrando que mel
tá? Mel ajuda a diminuir diabetes, mas essa pesquisa é muito incipiente, não tem comprovação ainda. Eu vou pedir para que vocês segurem um pouco essa informação. Mas que tem um tipo de mel que diminuiria. Eu ainda vou ler um pouquinho mais sobre isso. Realmente o tempo de uma semana para preparar uma live para outra, às vezes não dá tempo de eu ler tudo. Marmelada é ruim. Então evitar esses tipos de açúcar, tá? O que mais que o diabético tem que evitar? Gordura trans, tá? Que é chamada de gordura hidrogenada, é o mesmo nome, e que ela deixa o alimento crocante. Sabe quando a gente vai comer alguma coisa e está crocante ou está cremoso? É justamente essa que é a gordura trans, ou gordura hidrogenada. E o que ela faz? Ela piora o colesterol ruim, ela diminui o colesterol bom, aumenta o risco cardíaco e causa diabetes. Então ela é tudo de ruim, tá? Essa você tem que evitar. Gordura saturada também é bom você evitar, porque ela aumenta o LDL, tá? Mas você já pode comer, desde que seja com cautela. O que é a gordura saturada? É aquela gordura animal, ela é encontrada na manteiga. Na manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, a gente até libera, porque ela tem muita coisa boa, muito componente bom. Embora tenha um pouco só de gordura saturada, tá? Mas as outras manteigas, o bom é evitar, tá? Laticínios integrais, tá? Então esses daí, eles têm muita quantidade de gordura saturada, e isso não é bom, tá? A gordura saturada, ela aumenta a gordura visceral, que é aquela gordura dos órgãos abdominais. E isso daí é uma das coisas que mais aumenta o risco cardíaco. Mais aumenta o risco cardíaco, leva a resistência de insulina e leva a diabetes. Então é uma coisa que você tem que evitar. O que mais eu tenho que evitar? Alimentos processados. Alimento processado, bolacha, carne processada, salgadinho de mercado, sabe aqueles salgadinhos que você compra para ir final de semana? Gente, evitar, não quer dizer que você não vai comer nunca. Não quer dizer que você não vai comer nunca. Evitar é que você não vai comer, só não vai comer com frequência, uma vez por mês ou outra. Eu estava de férias, eu fui sair com meus filhos, a gente foi fazer algumas coisas, eu, meus filhos e minha esposa, e a gente levou salgadinho e eu comi. Não quer dizer que você não vai ter uma vida normal, você nasceu para ter uma vida normal. Só que a grande questão é que o anormal é você fazer isso todos os dias, tá? Então, enlatados, coisas assim, elas não são recomendáveis, eles aumentam a glicemia. Fora que os salgadinhos têm baixo valor nutricional, né? O iogurte, eu passei, Grace, sobre o iogurte agora há pouco, tá? Que na verdade, existe o iogurte light, ele é recomendado, tá? Para o diabético, porque ele tem lactobacilos, melhora a função intestinal e tudo mais. Uma coisa que o diabético precisa evitar, fruta seca. Algumas pessoas falam, a fruta seca é tão saudável, tal. Só que quando ela é seca, você diminui, você desidrata ela e fica uma quantidade muito grande de açúcar pelo espaço. Embora ela tenha proteína, ela tem essa questão de ser adocicada, muitas pessoas acabam exagerando, ingerindo demais. Uma fruta seca ou outra, tudo bem, mas quando ela é exagerado, ela acaba aumentando a glicemia. E quando dá esse pico, dá um pico de insulina, e pico de insulina, ele acaba causando uma maior chance de se tornar diabético. Hambúrguer caseiro, saudável e delicioso. A Tatiane, ela tem que passar aí uma parte de receitas pra gente, né? Tem que passar umas receitinhas aí pra gente, porque ela tem várias coisas legais, ó. Então, assim, quando a gente fala de frutas secas, você tem que pensar que até as frutas, elas exigem nossa atenção. Porque a fruta comum, lembra, quando eu vou comprar uma fruta, poxa, eu vou comprar uma fruta para eu comer entre o almoço e o jantar. Prefere coisas que têm baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico é muito melhor, tá? Ajuda muito mais. Comida dietética. Peraí, Luciano, diabético tem que evitar comida dietética? Sim. Lembra que eu falei
sobre alguns tipos de alimento que são integrais, que a gente tem que ter só 50% para ser considerado integral e que nem sempre são integrais de verdade, na comida dietética, algumas possuem outros carboidratos. E esses carboidratos são péssimos para o corpo. Elas se escondem através do nome diet. As pessoas acreditam que está sendo saudável e, no entanto, elas são piores, porque elas têm alguns tipos de gordura que, quando ingeridas, aumentam o risco cardiovascular. Aumenta o risco cardiovascular. Coalhada, eu não cheguei a estudar a coalhada, tá? Para prevenir diabetes. Mas a coalhada, ela é bom, tá? É a mesma coisa que me fizeram uma pergunta e eu preciso responder aqui numa live, eu quero ver se eu gravo sobre isso, e eu já pesquisei para a pessoa sobre um derivado do leite. Eu vou responder, vejo se eu respondo essa semana. Mas a coalhada, eu não estudei para isso. Só que a coalhada ela tem o efeito de melhorar as bactérias boas do intestino, tá? Então, principalmente quando a gente fala de feita de leite desnatado, tá bom? O que tem que evitar também o diabético? Carboidratos refinados, tá? É a famosa farinha branca. A farinha branca, ela é péssima, tá? É horrível. Ela aumenta a glicemia, ela é liberada em alimento, às vezes alimentos integrais pela Sociedade Brasileira, tá, de Diabetes, mas é bom ser evitada, tá bom? A Má falou que o pai dela tem uma pousada em Paraty. Passa o endereço para nós, vamos lá visitar teu pai, vamos ficar lá na pousada, Paraty é magnífico. O negócio é aqui, gente, ó, nós estamos entre amigos, então é legal, vamos fazendo propaganda, se as pessoas fazem as coisas aqui, não tem problema não. O negócio aqui é um ajudar o outro, esse é o instinto desse canal, né? Outra coisa péssima para diabético, frituras. Frituras, a gordura na fritura, ela se transforma na versão saturada, que é um tipo de coisa ruim, tá? Ela gera obesidade, aumenta a LDL e piora a glicemia. Até a gente pode fazer nosso encerramento do nosso primeiro grupo aí de emagrecimento lá em Paraty, né? Nossa, seria uma boa. Então, evite fritura. E por último, álcool. O álcool, ele pode ser consumido, tá? Mas tem que ser em pequenas quantidades e só tem que tomar cuidado que ele atua na questão da glicose do fígado. E isso faz com que você aumente a glicemia, tá? Então o álcool, ele tem que ser evitado. Até é liberado 150 ml por dia, mas eu acho isso já um exagero. Eu acho isso um exagero, tá? Então tenha cautela. Doutora, fritura feita no azeite ou no óleo de coco também é proibida? A fritura em si, ela vai se transformar em gordura saturada. Mas se você voltar lá na live que a gente falou sobre frituras e tal, eu passei 3 óleos que são bons, né? Um deles eu pedi até para evitar, embora seja bom para fritura, que é o soja, considerando os pontos de fumaça. Mas lá no grupo do Telegram tem o e-book, e baixando o e-book no grupo do Telegram, você vai saber exatamente qual tipo de óleo usar para cada tipo de comida. E você vai falar assim, nossa, que legal, agora eu estou comendo mais saudável, tá? O coco seco, não, ele não é ruim, tá? O coco seco, ele já tem algumas pesquisas por causa das fibras dele, mostrando que ele melhora a questão do diabetes, tá, Diane? Então, ele já tem algumas pesquisas, mas são muito incipientes, são muito iniciais, não tem como eu afirmar aqui nesse canal, tá? Não tem como eu afirmar que ele é bom, porque são pesquisas iniciais,
São pesquisas ainda que não foram concluídas. E aí fica ruim eu falar uma coisa para vocês aqui e depois lá na frente desdizer. Não que isso não vá acontecer, vai. Tá? A medicina, ela muda muito. E a gente tem que ter a humildade de falar assim, gente, ó, aquilo que eu disse há um tempo atrás, não é bem assim. Hoje foi descoberto algo diferente. Eu não sei se vocês lembram, até no começo do Covid, né? O primeiro-ministro da saúde falou assim, não, nós vamos ter aqui uns 5 mil casos no Brasil. E hoje passaram de 500 mil. Mas por quê? Porque ele estava usando a informação que a China tinha passado, que era uma informação errada. Entendeu? Então, muita coisa é assim, ela muda. E não tem que ter vergonha, não tem que, a gente tem que falar mesmo. Se mudar, amanhã ou depois eu venho aqui e falo, gente, aquilo que eu falei é uma informação passada, hoje saiu coisas novas. Tá? E Diane, também, depois, você que tinha me chamado no WhatsApp, né? Uma coisa legal também que diminui a chance de diabetes, até minha tia é diabética, tá? Ela é diabética tipo 2, faz uso de metformina, e ela reduziu a quantidade de metformina que ela toma só com café verde. Aí depois você me manda uma mensagem e eu te passo a questão do café verde, tá bom? Mas é uma coisa muito boa para você. Você falou para mim que era pré-diabética, né? Lá no WhatsApp, você tem meu WhatsApp, não tem problema, eu respondo para você lá, tá bom? Que assim, dentro de uma live, do ponto de vista médico, eu não posso falar de marcas. É péssimo falar isso, mas o Conselho de Medicina proíbe, eu acho desnecessário proibir. É claro que isso é feito para evitar algumas coisas, mas fazer o quê? Aí você me pergunta, depois eu te passo. Bom, gente, grupo do Telegram. No grupo do Telegram tem várias lives. Dos alimentos que diminuem a inflamação, dos alimentos que melhoram o fígado. Tem várias lives. Para você entrar no grupo do Telegram, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ó, essa daí é a bio, tá? Você tá vendo essa parte aqui, ó, link do cartão pessoal. Um ponto para clicar, clica ali. Ali tem a parte de consulta, tem mais alguma coisa lá que eu nem lembro mais o que é. Deixa eu ver aqui no computador, para não mexer no celular. Só um minutinho. Para eu lembrar tudo que tem lá, que eu já nem sei mais o que tem. São umas 3, 4 coisas, né? Mas é aquilo que eu falei, eu não sou tão tecnológico assim, tá? E o intuito aqui não é só vender, né? O intuito aqui é gerar benefícios para as pessoas. Eita, já vi que tem um monte de mensagem ali. Ó, tem a primeira parte, tá? Siga no Instagram. Ah, peraí, eu consigo baixar uma foto aqui. Peraí que eu vou... Pronto. A primeira parte tá lá. Siga no Instagram, tá? Você clicou, vai cair no meu Instagram para seguir. Mas vocês já estão aqui. No segundo, material exclusivo. Esse é do Telegram. Esse daí tem os e-books, tem as aulas. Vai lá, assiste, tá bom? Isso tudo vai te ajudar. Eu não vou copiar e colocar aqui o link do Telegram. Eu não sei se eu sair daqui, se de repente apaga. Eu não quero arriscar não, mas eu mexo muito pouco, né? Faço muito pouca live, né? Tem a parte de agenda consulta, que são pessoas que estão procurando consulta. A consulta é um pouco diferente do programa, tá? Embora ela tenha muitos componentes do programa, na consulta a gente vai te ver de um aspecto geral, eu vou passar um ultrassom, vou ver o quanto de gordura abdominal você tem, de quanto de gordura de parede você tem, gordura visceral. Então, assim, é muito diferente. Vou ver a questão de tireoide. Tem muita coisa que interfere, mas a gente vai analisar do aspecto saúde de uma vez, porque é uma coisa do que eu falo, né? Não é sobre emagrecer, é sobre ter saúde. Então,
Vai ter muito sobre isso aí, tá? E lá embaixo é uma coisa que eu vou pedir um favor para todos vocês. Responder essa pesquisa. Respondam essa pesquisa aí para mim, tá? Por quê? Essa pesquisa, ela serve para eu me guiar, né, do que assim, do que eu vou programar das próximas lives, o que eu vou fazer nas próximas lives. Eu vou até ver se eu consigo, ó, quer ver? Eu acabei de entrar aqui no meu computador, como eu estou no computador, aqui, ó, coloquei o formulário. Pronto, coloquei o formulário. Nesse formulário, por favor, respondam para mim, para me ajudar para as próximas pesquisas, tá? Essa pesquisa é muito voltada para a parte de emagrecimento. Ela é muito voltada para a parte de emagrecimento, mas serve para outras coisas também. Então, clica nesse link, responde para mim esse formulário. Se você tem a questão do peso, te incomoda ou te incomodava, né, quem fazia parte do programa, respondendo essas perguntas, eu vou poder me guiar e poder programar um negócio que eu estou pensando aqui na minha mente hoje. Eu quero programar um evento de 1 a 3 dias em que eu vou falar dos 3 pilares, as 3 coisas que levam uma pessoa a ganhar mais peso ou não. O que você pode fazer no seu dia a dia para eliminar peso, para chegar num peso ideal, tá? Porque a ideia é que você não fique dependendo de médico, nutricionista, educador físico, de nada disso. Se você tiver esse conhecimento, você consegue fazer isso sozinho. Então, lá no final, aquela parte que está em amarelo, escrito responda aqui, essa daí é o que eu gostaria que vocês respondessem para mim, tá? É o que eu gostaria que vocês passassem, cada um, para responder. E no material exclusivo, onde está escrito material exclusivo, é para fazer parte aí do nosso grupo do Telegram e receber aí um material que é exclusivo, é para você. É para gerar coisas boas, conhecimento. Bom, deixa eu ver se eu consigo parar com esse negócio aqui, parar de compartilhar. Falei do grupo do Telegram, falei das lives, falei da questão de responder para a gente montar as próximas lives. Obrigado para os anjos, tá? Hoje a Gi também recomendou outra pessoa que vai entrar no programa. Gente, ó, esse programa de emagrecimento, vou mudar toda a plataforma. Quem está fazendo parte sabe disso. As pessoas que entraram, elas só pagaram o equivalente aos suplementos, tá? Que fazem parte. São suplementos que ajudam a emagrecer. Eu não cobrei a minha parte, mesmo eu pagando toda a plataforma, desprendendo de tempo, passando algumas coisas, eu não cobrei, porque o que eu estou fazendo? Eu estou ajustando. Agora, durante esse mês, até o dia 2 de setembro, eu vou mudar tudo isso para uma plataforma de curso, tá? E eu vou lançar, possivelmente dia 2 de setembro, um curso ligado a esse emagrecimento. Também vou colocar só o valor dos suplementos. Não vou cobrar o valor que eu estou pagando para a plataforma, não vou cobrar nada disso, tá? Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu ainda quero mais depoimentos. Depois, o segundo que eu for lançar, né, aí sim eu vou começar a cobrar o meu valor, porque eu tenho que cobrar, né, gente? Também eu estou desprendendo de tempo, fico pesquisando, fico estudando. É um horário que eu tiro da minha família. Então, depois, sim, eu vou começar a cobrar, tá? Possivelmente a partir do segundo curso, um valor mais alto. Então, para as pessoas que estão interessadas aí, vai segurando, se prepara. Eu vou lançar dia 2 de setembro, vai ser a última vez que vai ter esse valor, que é um valor mais baixo, tá? Vai ser realmente a última vez.
depois ele vai para um valor normal, porque senão também é difícil eu trabalhar e ficar pagando a plataforma em si. E eu queria perguntar se alguém quer participar. Já que as lives não tem mais 1 hora, Tatiana, já que você voltou, quer falar um pouquinho? Alguém que está no programa, que está no programa de emagrecimento, é só clicar. Tatiana, Gi, algumas de vocês, a Nilza. Às vezes é só clicar. Do lado do comentário ali, ó, tem como se fosse uma câmera, né? É só clicar ali e aí você pode participar. Se quiser participar, seria uma boa para dar seu comentário, contar como que está sendo. Eu sei que é inesperado, né? A pessoa participar de última hora, mas eu gostaria muito de ter a participação de uma de vocês. Alguém que queira falar e contar aí um pouquinho da experiência que está tendo. Ninguém quer participar? Ó, Tatiana. Vamos lá. Vamos ver. Vou te... Opa, Tudo bom? tudo, bem reparada que eu tô descabelada. Não tem problema, eu também tô, olha só. Ah, você... Aham. Vou tirar um pouco do meu e dar pra você. Eu tô precisando. E aí, como que tá sendo? Como que estão as coisas? Tá bem, graças a Deus. Igual eu tinha falado com o senhor, acho que foi ontem de ontem, né? Sobre a cessação de alguns alimentos que eu fui introduzir e que eu percebi que estava acontecendo. Eu já fiz um processo de retirada de carboidrato há um bom tempo atrás, foi em 2015, e tive um bom resultado. Consegui emagrecer 10 quilos, porém, tipo assim, foi muito rápido, 10 quilos em um mês eu emagreci. Só que aí quando eu voltei a alimentar de novo, porque eu estava praticamente fazendo a low carb, eu não consegui manter a low carb, por causa que era muita restrição. Uhum. E aí depois eu peguei e comecei por mim mesmo, dentro daquilo que eu tinha começado, e fui modificando, fiz dentro da reeducação alimentar. Então eu comecei em 2019. Eu consegui emagrecer 12 quilos em 2 meses, Nossa. com a reeducação alimentar e fazendo o uso do cronograma dos produtos da Rinodê. Café verde, Slim Max e shake. Aí shake eu substituí 2 refeições, café da manhã e janta. Então eu consegui manter esse peso até agora. No meu caso, como eu conversei com você, na minha cabeça, eu ficar com 80 quilos tá ótimo. Só que para o meu corpo, não é o indicado é entre 73 a 75. E aí, Uhum. como eu já coloquei isso na cabeça, tá difícil de conseguir sair, descer dos 80. Mas que eu consigo, que eu tiro as coisas, tudo, aí qualquer coisinha que eu como, fui comer leite, tomar leite, tá me dando refluxo, tô me sentindo inchada. Iogurte também tá acontecendo isso. O arroz, se eu comer arroz, nossa, parece que eu fico 3 dias em quase nada. Então, mas eu conseguindo manter a alimentação, eu consigo manter. Só que o problema tá nessa parte aí que eu tenho que trabalhar aqui para mim conseguir abaixar o peso. Certo. Mas Vamos chegar. manter. Legal, legal. Pessoal, presta muita atenção agora. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, essas informações, tá? Primeiramente, ó, no primeiro mês nós fizemos uma fase que é uma anti-inflamatória. Você tira tudo que inflama o corpo. E como você tira tudo que inflama o corpo, você vai reintroduzindo depois de um mês, item por item. Então ela está descobrindo como que o organismo dela reage para cada grupo alimentar. Isso faz você ter maior autoconhecimento, e tendo maior autoconhecimento, você consegue literalmente ter
ter uma melhor resposta do corpo. E uma coisa que você falou é muito legal agora, Tatiana, porque assim, não basta ser só a parte alimentar. Porque a parte alimentar você aprendeu a fazer, você sabe fazer. Agora vem a parte daqui. E toda vez que você vai emagrecer, você tem um tripé que envolve não só a parte biológica, mas também a parte psíquica e social. Social é muito do planejamento do emagrecimento, tá? O que você vai fazer em determinados momentos. A parte biológica envolve a parte alimentar, exercício físico, isso tudo que a gente bate, mas a gente bate numa parte de alimentos que são alimentos que desinflamam o corpo, porque não é só sobre emagrecer, é sobre ter saúde, né? Muita gente, por exemplo, falou para mim, Luciano, durante o primeiro mês eu eliminei 2, 3 quilos só. Só que minha disposição é outra. Eu estou fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo. E isso é importante. Uhum. E agora você tocou num assunto que é o psíquico. Dentro do psíquico, você está recebendo os e-mails. Também tem uns áudios. Os áudios que são áudios de auto-hipnose. O que eu vou recomendar, Tatiana? O primeiro áudio, que é o áudio de auto-hipnose, que é o balão gástrico, é um áudio que que ajuda muito você a controlar a parte alimentar. Eu vou pedir para você fazê-lo de novo, por mais tempo. Tá? Eu tô com intenção de voltar todo o cronograma do ouvindo os áudios tudo de novo. Porque eu conversei com o senhor na semana passada, né? No treinamento que teve. Aí, desde aquele treinamento que eu tive, eu falei assim, vou até perguntar ao doutor Luciano se eu posso voltar do começo. Porque Pode. a alimentação, eu tô conseguindo manter, igual eu posto aqui para o senhor ver, eu posto lá no grupo. Que eu também eu tenho um grupo de reeducação alimentar também, já tem 2 anos. E então, com as dicas que eu vou passando, eu consigo também ajudar pessoas. Mas no meu caso é porque o peso estacionou. Eu consigo fazer, estou conseguindo ajudar a pessoa, mas o meu, por causa daquela questão de que eu achava que para mim, que se eu abaixasse muito o meu peso, ia ficar com um peso muito abaixo, para mim nos 80 estava ótimo, então aí eu tenho que reprogramar a minha mentalidade toda de novo. E é muito interessante isso que você está contando, porque a neurociência já comprovou isso. A imagem que você tem dentro de você, na sua mente, como o seu corpo com o tempo vai ficando. É uma coisa incrível. É incrível. Isso a neurociência já comprovou. Tá? Então, Que mesmo fazendo o programa, a gente consegue. Medidas estou perdendo. Que eu consegui fazer, igual eu tinha falado com você sobre o hipopressivo, eu fazendo o treino, perdi medidas com a alimentação, mas o peso tá ficando ali, naquela tabelinha, batendo ali. Falei, oh meu Deus, me ajuda! Falei, tá complicado, mas eu vou conseguir, vou desanimar não. É que assim, a gente está fazendo o programa online, né? Que no consultório a gente estaria medindo massa gorda e massa magra. Muitas vezes você está ganhando massa magra. E não... Eu tenho um cronograma que eu cheguei a anotar a minha medida há um mês atrás, do abdômen e da cintura. Amanhã eu vou tirar de novo. Porque eu sei que no peso tá naquela média, igual eu falei, tem 2 anos que eu estou conseguindo manter essa média, 80, 82, aí dependendo se eu estiver no período menstrual, acaba subindo um pouco, chega a 84 mais ou menos, mas depois desce de novo. Mas a medida, eu tirei o mês passado, eu tinha perdido 3 centímetros de abdômen e 10 centímetros de cintura. E eu já percebi que do mês passado para esse mês já deu diferença também. Aí já deu um mês. Aí amanhã eu vou tirar e eu passo para você, para estar olhando a diferença que tem nesses 2 meses. Passa sim. Lá no programa, não sei se foi você que me mandou também os exames, tudo. É importante vocês irem passando isso para mim, porque isso tudo a gente vai orientando, tá? Legal, é bom saber que... Obrigado pela participação, viu? Obrigada por permitir eu falar um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa acha que vendo, pelo jeito é muito restrito. Não é que é restrito, é a gente se redescobrir. É o que aconteceu comigo. Eu fazia, mas eu estava fazendo há 2 anos e para mim estava normal.
E nesse período que estou fazendo aqui o cronograma para o senhor, consegui identificar da questão do arroz, o que está acontecendo, porque eu comi arroz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Porque eu pensei, eu não preciso de tirar, realmente, eu não preciso de tirar ele direto. De vez em quando eu posso fazer ele, mas eu sei que o dia que eu for comer ele, eu tenho que tomar cuidado do que eu vou comer ao longo do dia, porque eu sei que ele vai me causar algo a mais do que o organismo está acostumado. O nosso organismo adapta com a alimentação, adapta com açúcar, porque quando o final de semana eu costumo ir para o sítio, meus pais moram no sítio, então foge um pouco do meu cronograma, porque não eu que preparo minha alimentação. Então, como preparo minha alimentação de outra forma, então café com açúcar aqui em casa, eu coloco açúcar, mas quando eu coloco eu diminuo a quantidade, eu quase não tenho açúcar. O dia que eu como alguma coisa que tem açúcar, me dá enxaqueca, porque a quantidade que vai. Refrigerante, o dia que eu bebo refrigerante, meu Deus do céu. Se eu comer fritura, então, teve um dia que eu passei calafrios por causa que eu fui inventar de comer um lanche. Porque eu estava no processo de desintoxicação e fui inventar de comer lanche. Então, assim, a gente descobre muita coisa. Vale a pena fazer para você descobrir. O próximo encontro fechado que a gente deve fazer, deve ser semana que vem ou na outra, a gente vai falar justamente sobre isso. Como agora você volta a comer as coisas que são aquelas porcarias do dia a dia, né? Mas como você faz para elas não te causarem tão mal? E aí você vai se programar para comer essas coisas e ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida. Mas deixa isso para nosso encontro fechado lá do grupo. Tá bom. Obrigada aí por me deixar participar, falar um pouquinho. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau. E, pessoal, é isso. Eu vou interromper então. Passamos aí um tempinho dessa live. Essa live foi um pouquinho mais longa. Eu espero ter ajudado muito. O intuito sempre dessa live é ajudar. Espero ter ajudado bastante. E precisando, tendo dúvida, mande lá no direct. Tem meu contato na bio. Entre no grupo do Telegram, tá bom? Eu espero vocês lá. Chamem pessoas que têm interesse em fazer trabalho conjunto. É sempre legal quando a gente vai fazer um programa de emagrecimento, sempre tem alguém que faz junto com a gente, sabe? Pessoas que fazem juntos, que fazem juntas, né? 2 mulheres ou 2 homens trabalham juntos, ou um casal, marido e mulher. Isso faz com que um motive o outro. E isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Porque não é sobre perder peso, é sobre ter saúde. Se cada um de nós fizer um pouquinho só do conhecimento que a gente tem, passar para outras pessoas, isso vai ajudar e ajudar muito. E eu que fico motivado com vocês todos aqui. Bom, vou encerrar, que eu ainda tenho que estudar algumas coisas para amanhã. Uma boa noite a todos. E lembre-se, tem um negócio lá na bio para preencher. Conto com vocês. Tchau, tchau.